Voltamos e agora recebo nos estúdios do J Mais ABC, Ademir Silvestre, ele que é presidente da Empresa de Transportes Coletivos de São Bernardo do Campo. Boa noite, Ademir, seja muito bem-vindo ao J Mais. Boa noite aos telespectadores aí, muito obrigado pelo convite e vamos tentar esclarecer aí aos telespectadores do Jornal J Mais sobre o nosso transporte coletivo na cidade de São Bernardo. Maravilha. Ademir, a gente pode começar então falando sobre a aquisição dos 55 novos ônibus que foram adquiridos mês passado, né? Isso. Nós temos, desde a eleição do prefeito Orlando Morando, melhor, nem é da eleição, mas já da montagem do plano de governo, onde o Orlando, junto com a população, montou um plano de governo dizendo que os ônibus de São Bernardo seriam ônibus modernos. E quando a gente chega na prefeitura e começa a trabalhar lá na empresa, e a gente começa a ver o seguinte, que a idade média dos nossos veículos estava muito alta e que a gente precisava fazer aquilo voltar para patamares com melhor aceitação. E aí a gente, em reunião com a empresa acabou entendendo a nossa necessidade e o contrato prevê que os ônibus devem ter uma idade média razoável e com esse programa de governo na mão, a gente conseguiu então convencer a empresa da nossa necessidade de fazer com que os ônibus fossem trocados, substituídos, ônibus novos, ônibus velhos por ônibus novos. Como a gente tem uma dificuldade muito grande com os micros, o que a gente começou? A gente começou por fazer a substituição dos micros aonde é possível fazer. Porque também tem região da nossa cidade que não tem jeito, tem que ser com micro, porque senão você não opera. Mas na maioria dos casos, a gente preferiu então comprar esses ônibus, exigir que fosse comprado esses ônibus MIDI, que eles oferecem um pouco mais de conforto para a população, sem contar que oferece 10 bancos, 10 lugares a mais e um ônibus mais confortável. Mas aí exigimos também aquilo que já estava no plano de governo do Orlando, que era o ônibus com acessibilidade completa, o ônibus com Wi-Fi, os ônibus com televisão, os ônibus com carregador de celular. Quer dizer, então, hoje nós temos um ônibus em São Bernardo dotado inclusive com ar, porque nos períodos de calor, nos períodos de frio, procurar dar um pouco mais de conforto para a nossa população. Então já chegou os primeiros 55 e agora em novembro chega mais 55 ônibus daquele modelo, que é para a gente fazer com que essa idade média dos veículos volte para um patamar adequado. Mas não é só isso, nós estamos fazendo também outras coisas. Colocamos lá o aplicativo, Partiu SBC, que na verdade eu acho que é o melhor de tudo que a gente fez. O que dá mais resultado é o seguinte, você fala, olha, compramos um ônibus novo, o aplicativo é legal. Então, quer dizer, virou uma espécie de coqueluche, principalmente da turma mais jovem, porque também oferece muito conforto, porque você não perde mais tempo, você tem, na verdade, tempo de volta. Nós estamos devolvendo o tempo para a população. Você só vai para o ponto de ônibus na hora que o ônibus for chegar. Você não precisa ir antes. E, ao mesmo tempo, você devolve conforto e você garante a ele muito mais segurança. E é uma das coisas importantes que está acontecendo e a gente tem trabalhado para melhorar. Isso, graças a Deus, tem dado resultado, a população tem dado um retorno bastante satisfatório aí de tudo que tem acontecido. Muito bem. Parece que até o fim do ano, mais 15 ônibus também, todos com esses quesitos modernos, mas dessa vez articulados, também vão ser incorporados à frota. Não, esses ônibus que chegarão esse ano são ônibus desse modelo MIDI. Nós vamos inaugurar o corredor, o terminal do Alvarenga, nos próximos, até o final do ano, e aí nós vamos ter então o seguinte, os ônibus articulados que nós temos em São Bernardo, eles não possuem porta à direita. E para operar dentro do corredor, ele precisará ter a porta à direita. Então, o que acontece? Vai ser substituído. A administração anterior tinha exigido da empresa que comprasse ônibus articulado para colocar. E esses ônibus não estão nem em operação direito. Estão operando em algumas linhas possíveis de ser operado. Porque onde tem aqueles ônibus não pode ter lombofaixa, eles não podem ter muito desnível de piso, ele precisa ter um piso mais adequado para que ele possa andar. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a adequação daqueles 25 ônibus que vão entrar nesse pedaço de corredor que já vai estar pronto, que é o corredor do Alvarenga.
que vai chegar ao centro de São Bernardo. Então a gente tem ali essa situação hoje de requalificar esses ônibus para que eles possam fazer. Então são 25 ônibus que estão sendo requalificados e mais 15 novos. Então nós vamos fazer assim, nós vamos ter 70 ônibus novos até final desse ano, até novembro. E aí depois os 25 requalificados que vão operar dentro desse terminal, que é o terminal Alvarenga. Perfeito. E tem também, foi também criado agora na gestão do prefeito Orlando Morando, o Expresso Estoril, né, que desde agosto, todo sábado, domingo, feriado, ele leva as pessoas do Paço Municipal até o Parque Estoril. Isso. A gente fez uma constatação de que a gente tem um belo parque, uma coisa com uma capacidade lúdica, uma capacidade de demonstrar ambientalmente o que nós somos, o que a cidade tem, não é? E a gente não tinha muito como incentivar essas pessoas a irem para lá. Então, por ordem do prefeito, desde o dia 20 de agosto, nós estamos com esse Expresso Estoril em teste. Nós estamos fazendo todos os testes para garantir o seguinte, que a gente tenha no verão, que está aí daqui a pouco se aproximando aí, hoje já estamos na primavera, daqui a pouquinho é verão, para que a gente possa então, quando chegar o verão, a gente ter efetivamente isso consolidado. Mas não é só isso. Nós estamos fazendo também o seguinte, a gente tem uma demanda muito forte ali na região da Vila São Pedro, porque aquilo ali é muita gente dentro de um espaço muito pequeno. E o que acontece? A gente tem aquelas linhas que atendem a Vila São Pedro. E é uma dificuldade danada nos horários de pico. Então nós criamos também o Expresso São Pedro, que sai hoje, nós estamos em teste também, do Sacolão, ali no centro da cidade, e vai até a Vila São Pedro. Às vezes esse ônibus só carrega e vai direto para a Vila São Pedro, sem pegar nenhum passageiro pelo caminho, só ponto de descida. E às vezes ele volta vazio para poder chegar em tempo, então nós estamos operando ali com os micros, a gente reformou uma parte dos micros que ia ser tirado de circulação e acabou agregando mais esse valor. Então a SBC Trans entendeu essa nossa solicitação e eu tenho que aqui fazer uma avaliação muito positiva do relacionamento que a gente tem podido ter com a empresa que é a concessionária do serviço em São Bernardo. A gente tem detectado os problemas, trabalhado junto, inclusive nos planejamentos de tudo a gente tem feito de maneira conjunta e tem colocado toda a execução disso em conjunto e tem dado grande resultado. Eu tenho certeza que vamos colher bons frutos daqui a muito pouco tempo. Muito bem, sem dúvida. Agora, tão importante quanto a qualidade do transporte é principalmente a qualidade dos abrigos, né? Que é onde as pessoas ficam aguardando, ficam esperando, ainda mais agora daqui a pouco, como você mesmo colocou, primavera, já estamos chegando no verão, as chuvas começam cada vez mais. Então, e aí agora a prefeitura também está se dedicando a essa reforma, né? O que acontece? Isso também é de responsabilidade da concessionária. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, ao chegar na presidência lá, na diretoria e na prefeitura da ETC, o que a gente constatou? Que a gente tinha uns verdadeiros mausoléus jogados, uma coisa quebrada, pichada, coisa feia. E o mobiliário urbano, o abrigo de ônibus dentro do mobiliário urbano é uma coisa muito importante, porque ele dá a impressão de uma coisa limpa, a impressão de uma coisa suja, tira das pessoas sabe, a alegria, o entusiasmo. E aí o que a gente fez? A gente conversou também com a empresa e a empresa compreendeu, a concessionária compreendeu que era importante fazer essa revitalização desses abrigos, de todos eles. Nós já, até final de outubro, nós teremos os 1.286 abrigos reformados e 90 novos. Então, quer dizer, para trazer mais conforto para a população. E, além disso, eles estão fazendo uma exploração de marketing, de publicidade, inclusive oficial, publicidade até das coisas da prefeitura, falando dos 55 ônibus, falando do aplicativo, falando da ouvidoria, falando de tudo que a gente está fazendo, eles estão fazendo e fazendo bem.
Uma outra coisa muito importante que nós acertamos também com a empresa é o seguinte, fazia algum tempo que a gente não via falar, mas tem alguma coisa que é preciso que uma empresa de ônibus ou uma concessionária ou que quem está operando o sistema de transporte coletivo garanta segurança, garanta limpeza dos veículos. Então, o que nós estabelecemos? Nesse sábado agora, inclusive, a gente termina de fazer, agora no dia 30, a gente termina de fazer uma inspeção veicular em todos os veículos da nossa frota, todos os veículos que estão operando, verificando mais de 300 itens de segurança, de limpeza, de segurança, por exemplo, freio, pastilha de freio, freio motor, como é que é essa situação toda. Então, mais de 300 itens em cada um dos carros. Se um carro tiver uma borracha criando dificuldade e trazendo pingueira, goteira para dentro para desconforto do passageiro, tem que recolher aquele ônibus, ele vai para a oficina para trocar aquela borracha, para garantir que todas aquelas guarnições estejam em ordem. Nós vamos terminar agora, sábado, fizemos 2 sábados seguidos, já fizemos 2 e agora vamos fazer o terceiro para rescaldar esse trabalho, que é o trabalho que vai garantir segurança, limpeza e ofertar às pessoas o transporte coletivo com muita segurança. Agora, aproveitando que você falou justamente nessa questão de onde armazena os carros, né? Essa questão de dar uma olhada, dar uma geral em todo, se preocupar também com a segurança dos carros, né? A Prefeitura entregou em abril um novo pátio de ônibus ali na Avenida Pedro Mendes, no Parque Seleta. Na verdade é assim, a gente fez uma requalificação de todo o sistema de transporte coletivo. Eu tenho lugar que eu tirei ponto de ônibus. Por quê? Porque não é ter muito ponto de ônibus que vai dar conforto, agilidade. Não, se o ônibus começar a parar a cada 100 metros, nós vamos acrescentar aí, a cada parada que a gente faz, 3, 4 minutos. Se a gente fizer 10 pontos de ônibus, o que vai acontecer? A gente vai tendo paradas e vai tendo uma viagem que poderia ser muito tranquila e muito rápida, ela se torna longa, cansativa, estressante. O que nós fizemos? Estamos requalificando todo esse problema dos pontos de ônibus. E garantindo que a gente tenha, então, essa coisa toda do conforto para as pessoas se garantirem para que as viagens também se transformem em viagens mais rápidas e que não fique tão estressante de desce. O que a gente está fazendo então? Garantindo o seguinte, levando em consideração aquilo que está dentro do contrato. Os pontos de ônibus vão estar a 500 metros cada um do outro. Por quê? Porque a pessoa, se ela no meio do caminho, ela descer no meio de um ponto e outro, ela vai andar 250 metros para lá. Ou então ela vai andar menos, porque se ela estiver numa situação, e não isso é uma coisa que está lá garantido, inclusive dentro de todas as normatizações que a gente tem. Então a gente tem feito todo esse trabalho no sentido de fazer com que a gente também ganhe agilidade. Não é uma coisa assim que a gente vai sair fazendo as coisas sem levar em consideração aquilo que os técnicos estão medindo, aquilo que os técnicos estão estudando. Nós estamos fazendo tudo isso balizado em coisas que a gente estuda antes, planeja antes, para depois a gente começar a fazer. Perfeito. E o terminal rodoviário Teresa Suster foi revitalizado, procede? Sim, nós revitalizamos o Teresa Suster. Hoje nós temos uma coisa muito boa, porque as pessoas podem estarem dentro pode, por exemplo, partir de uma linha de ônibus lá do Alto da Serra, ela vai para qualquer ponto da cidade com uma única tarifa. Ela pode sair lá do Tatetos, que é um extremo da nossa cidade, lá do Taquacetuba, e atravessar a cidade inteira com uma única tarifa. Por quê? Porque a gente está promovendo a integração durante aqueles 90 minutos que está previsto dentro da legislação. E ele atende muito também o pessoal ali da região do Riacho Grande, né? Sim, principalmente. É esse pessoal do Riacho, do Pós-Balsa, essas pessoas que pôde, com aquele terminal ali, a gente conseguiu fazer essa equação de fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de garantir o direito delas de fazer a integração. Os terminais, que você falou, por exemplo, lá do Seleta, a gente fez no Baeta,
porque ali no Baeta tinha uma coisa muito horrorosa, muito ruim. Os ônibus na rua, os ônibus num lugar, até para quem era os prestadores de serviço, motorista, o pessoal, sofria uma barbaridade com aquilo ali, porque ficava ali espremido no meio da rua, às vezes sendo até xingado pela população. Então, quando a gente faz um terminal como aquele lá do Seleta, ou o que a gente fez na Lauro Gomes, o que a gente está fazendo? Melhorando o conforto das pessoas que prestam serviço, dos agentes da operação e, ao mesmo tempo, garantindo o seguinte, a tirada dos ônibus do meio da rua. Porque ali no Seleta, por exemplo, para você conseguir sair de lá, era uma dificuldade muito grande, até porque o motorista ele tinha que ficar olhando do lado para ver se não tinha outro carro. Então provocava abalroamento, tinha um monte de problema. Além daquilo ser um espaço muito ruim, com terra correndo pelo meio da rua nas épocas de chuva, e aí virava aquele barreiro pelo bairro inteiro. Então, quer dizer, a gente tem trabalhado no sentido de ganhar qualidade para quem está operando, para quem está se servindo, mas também para o bairro, para não ser um incômodo para as pessoas que estão ali no entorno dessas aglomerações onde a gente precisa ficar para poder operar o sistema. Agora, Ademir, há umas 3 perguntas atrás, o senhor comentou sobre a finalização do terminal Grande Alvarenga, que acredito que hoje seja o maior bochicho aí entre a população e uma das maiores obras, pela obra que está envolvendo não só o terminal, mas todo o entorno, né? A reforma das avenidas e tal. É. Tem uma previsão para entrega efetiva de 100%? É no mês de dezembro. No mês de dezembro. A gente fez uma vistoria com o prefeito lá, há uns 5, 6 dias atrás, e ele fixou que até o mês de dezembro, junto com a empresa, que a gente tem aquilo terminado. Por isso que nós estamos correndo, inclusive, para fazer a adaptação dos articulados, que estavam com um uso muito precário, usando indevidamente, inclusive. A gente está fazendo a adaptação para que isso possa estar no mês de dezembro operando dentro do terminal Alvarenga. Perfeito, está aí a garantia então do presidente da ETC de São Bernardo, Ademir Silvestre. Ademir, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu tempo e principalmente pela atenção. Imagina, obrigado. Muito obrigado a todos e continuamos lá em São Bernardo, lá na ETC, à disposição, para receber as críticas, para receber as sugestões e para esclarecer na hora que tiver a necessidade. Fico aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.